Salve, salve, meus queridos. Olha só o que chegou aqui pra gente: matemática básica, edição definitiva em capa dura, devidamente costurado o miolo, não é colado. Então a durabilidade daqui é praticamente infinita. Acabamento aqui realmente de alta qualidade, algo premium, algo para você deixar de herança aí para seus filhos, para eles estudarem. Contra a capa aqui, ó, uma capa dura fosca, tá? Então a luz bate, mas não fica aquele reflexo que impede você de apreciar os detalhes ali da capa. Certo degradêzinho aqui de branco para um dourado clarinho, tanto no título quanto em torno aqui da espiral, tá? Tanto na capa quanto aqui na lombada. Fechou? Em termos de acabamento, esse livro aqui não tem precedentes, tá? Infinitamente superior ao que vocês possam estar acostumados, inclusive com relação à edição anterior, né, que era a segunda. A segunda edição é uma edição em 15 por 21, tamanho A5, consideravelmente menor do que esse. Esse aqui é 18,5 por 24. Então, não só aumentou em dimensões, mas também aumentou em número de páginas, tá? Saiu de 480 para 544. Além disso, a segunda edição tinha 350 questões e essa daqui agora tem pouco mais de 400. Como sempre, todas as questões possuem resolução. Então, bora ver como é que esse carinha tá aqui por dentro, tá? Guardas pretas, para aderir melhor aqui a capa e o miolo, a lombada, olho, folha de rosto, dedicatória aqui, página de créditos, minha epígrafe do Poincaré. Aquele que conheceu apenas a aritmética não viu a matemática. O verdadeiro matemático não se contenta com demonstrar, quer compreender. A ciência não é apenas uma coleção de fatos, é também um processo, uma estrutura lógica, onde a beleza reside não apenas no resultado, mas na harmonia do todo. E essa harmonia, essa economia de pensamento, é o que torna a matemática tão poderosa e tão bela. O cara sabia o que falava, né? Simplesmente o Poincaré. Bom, sumário atualizado aqui dessa edição, é um sumário mais compacto, melhor para você se achar. O sumário da edição passada, ele tinha muitas e muitas páginas, desnecessariamente eu consegui encontrar um design aqui bem mais sintético e que não perde nenhuma informação em comparação ao sumário anterior. Então agora o livro é dividido por partes. Parte um lógica, parte 2 aritmética, parte 3 estatística, parte 4 álgebra, parte 5 espaço e parte 6 representações. Essa edição definitiva tem como novidade também o fato de existirem 3 novos capítulos. O capítulo de lógica matemática, o capítulo de funções, tá? Aqui na parte de álgebra, e o capítulo de estatística. Na verdade, medidas de tendência central e dispersão dentro da parte, né, de estatística. Esse capítulo aqui vai explicar para você, vai te ensinar a respeito de média, mediana, moda, medidas de dispersão, variância, desvio padrão, né? Interpretação gráfica, histogramas, boxplot, aqueles problemas contextualizados, né? Aplicação dessas coisas na vida real. Então, estatística é realmente no nível que você precisa, cobrindo todo o conhecimento aí da matemática básica mesmo. Por isso que eu me atrevi, né, a dessa vez realmente escrever a edição definitiva, que eu não consigo vislumbrar nada mais que poderia se enquadrar aqui que eu já não incluí, tá bom? Essa nova organização em partes está aqui. No final do livro tem lá os apêndices de símbolos matemáticos, orientações para estudar matemática e as resoluções, tá? Da página 341 até a 544, então 203 páginas, você tem resolução de questões passo a passo, né? Para quem já estudou pela segunda edição, sabe como é que é. Então, um prefáciozinho, elenquei aqui o que é que mudou da primeira edição para a segunda e da segunda para a definitiva. Minha introdução. E aí a abertura de parte, com design também, layout, um projeto gráfico diferente para a segunda edição. Então, começa aqui sempre com
uma citação, nesse caso do Russell. A matemática, longe de ser uma atividade fria e mecânica, é uma fonte de deleite estético e um exemplo supremo de lógica pura. Ela nos oferece um refúgio contra a confusão do mundo, com sua estrutura cristalina e beleza abstrata. Que melhor para introduzir nessa parte aqui de lógica do que essa citação do Russell? Outra coisa, as folhas agora elas são de gramatura maior, tá? 90 gramas por metro quadrado, em contraste com a versão anterior, que era 70 gramas por metro quadrado. Então isso significa que esse tipo de folha aqui dificilmente vai sangrar. Você usar caneta, por exemplo, não vai ficar transbordando, para o outro lado, molhando o outro lado. Para quem gosta de anotar, deixar o livro todo rabiscado com suas ideias, as coisas que você está estudando, é especialmente bom isso. Eu também incluí no início de cada capítulo um mini sumário. Eu não sei o quão legível isso daqui vai estar para você aí pela câmera, mas para quem está segurando o livro é completamente legível esses nomezinhos aqui, que basicamente antecipam, né, dão um certo spoiler do que tem naquele capítulo. É bom para se situar também, ver aqui as páginas onde se encontram, enfim. Esse aqui, inclusive, o capítulo de linguagem matemática, é um dos capítulos novidade aqui dessa edição. Então, ensino aí toda a conceitualização a respeito de raciocínio, definição de lógica, como sempre com muitos exemplos. O que é uma sentença aberta, uma sentença fechada ou proposições. Princípio do terceiro excluído, princípio da não contradição, mais exemplos. Tabela verdade, o que é? Os conectivos lógicos, negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Mais uma enxurrada aí de exemplos e as tabelas verdade correspondentes. Implicações, recíproca, quantificadores lógicos, universal e existencial, como que a gente usa isso, como que a gente nega isso. Argumentos lógicos, tá? Como sempre, contextualizando e com muito exemplo. Eu sempre enfatizo isso de ter muito exemplo, porque ajuda pra caramba para quem está estudando sozinho, a pegar o jeito das contas um pouco, o jeito das ideias daquele assunto antes dos exercícios propriamente ditos. Equivalências, leis de De Morgan, que no contexto da lógica, né? Algumas pegadinhas que acontecem muito em problemas de lógica, elenquei aqui para vocês também. E aí vem os exercícios. Como sempre, divididos por nível. Nível 1, um pouco mais para frente, nível 2. Por fim, exercícios de nível 3. Outra novidade da edição definitiva é que em todas as questões de nível 3 do livro tem essas dicas aqui na margem do exercício. Isso aqui é excelente para, se você não conseguir fazer sozinho uma questão, que é uma questão difícil, porque é nível 3, você pode ir lá e ler a dica antes de partir direto para a resolução. Né? Então, mais uma tentativa e mais uma chance antes de oficialmente dizer eu desisto. Parte de aritmética, tá? Aqui nos capítulos que não são lógica, funções e estatística, as mudanças foram mais de projeto gráfico mesmo, né? Algumas correções ortográficas, algumas melhorias pequenas de argumentos aqui e ali, mas a essência do conteúdo é a mesma, né, do que havia na segunda edição, para esses capítulos aqui em particular. Então, muito exemplo, elencando aqui as propriedades, os axiomas, mostrando como as coisas se fazem, a ideia de igualdade, desigualdade, e aí operações. O capítulo de axiomas, ele é o único que não tem exercícios, tá? Porque o que a gente vai usar desses axiomas começa aqui em operações. Então, embuti os exercícios disso aqui no capítulo de operações. As legendas das figuras, no caso, também ficaram aqui nas margens. Esteticamente eu achei mais agradável, para não ocupar espaço aqui da mancha tipográfica. Aqui também, ó, olha as legendas aí na nossa margem. O livro está todo bem ilustrado, tá? Tem muitas figuras como essa vetorizadas, né, digitalizadas, feitas em TIX, que é a biblioteca lá do LaTeX para poder fazer figura. Muito exemplo, ensinando tudo com calma, do zero, para quem nunca teve nenhum tipo de conhecimento em matemática, nenhum tipo de base, conseguir acompanhar e aos poucos ir se aprofundando, tá?
Como eu sempre digo, matemática básica não é matemática fácil. Você pode achar que muitas das coisas aqui são completamente elementares e que você já sabe, que não precisa ver. Olha esse negócio. Sempre tem uma coisinha ou outra que você pode não se lembrar, ou você não viu mesmo. E o intuito aqui é você garantir uma formação de qualidade, né? Uma formação completa. Então não pule etapas. É uma ótima fonte também para você se testar. E tentar fazer aqui as questões de nível 2, nível 3 e ver como você se sai, para ver se realmente você tem uma base boa, né? Então, ó, questões de nível 3, dica, 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 dica. Coloquei em todas as questões de nível 3 essas dicas que não dão a resposta, mas te guiam no caminho de resolução, né? Olha aqui o início do livro, pô, capítulo de operações, já tem questão do Colégio Naval. Para vocês verem como matemática básica por si só já é muito poderosa. Vai te fazer acertar muitas questões nas provas, se é isso que você está buscando nesse momento. Então, divisibilidade, né, coisas bem que vocês já estão acostumados, que vocês viram na segunda edição, a maioria de vocês, eu deduzo. Primos de Mersenne, primos gêmeos, o crivo de Eratóstenes, decomposição em fatores primos, quantidade de divisores, beleza? MMC e MDC. Se você não conhecia ainda a segunda edição do livro, recomendo que você assista o vídeo que eu gravei sobre isso, está aqui no meu canal, para ver com mais detalhes esses conteúdos, né, que são reaproveitados da edição anterior. Eu vou folhear um pouco aqui para você ter uma noção. Potências e raízes, propriedades, muitos exemplos, casos de uso disso daqui, hierarquia. E aí vem a parte de estatística. Porcentagem, naturalmente. Razão em proporção. Aqui que aparece a famosa espiral de Fibonacci. A razão áurea, de onde que ela vem. Né? Esse número irracional aqui, o φ. O famoso número de ouro. Regra de 3, né? Simples e composta. E a gente entra num dos capítulos que é novidade, que é o capítulo de medidas de tendência central e dispersão. Então, estatística descritiva aqui, né? O que é isso? O que é moda, média, mediana, desvio padrão, variância, amplitude, exemplo de estudo, como que a gente usa isso, como que as expressões elas aparecem, por que elas fazem sentido, identidades, a demonstração dessas identidades, diferença entre variância populacional e variância amostral, interpretação gráfica, né, lidar aqui com histogramas, lidar com box plots, como construir esses caras, exemplos disso, as ideias no caso de quartil, simetrias das distribuições, aplicações dessas coisas, e a gente entra mais uma vez em exercícios, tá? As questões estão todas bem niveladas. Procurei fazer uma seleção aí bem criteriosa. Não fica fácil nem difícil demais, dependendo de cada nível que você tá. Então entra a parte de álgebra. Uma coisa que vocês podem ter percebido aqui no sumário é que na segunda edição eu havia colocado o capítulo de conjuntos já no começo do livro. Ele não tinha muito pré-requisito a princípio com os outros conteúdos que estavam aqui, né? Então eu contextualizava ali com os axiomas, com a aritmética, e aí a gente entrava em teoria de conjuntos bem cedo no livro. Mas muita gente estava começando o livro já travando, porque conjuntos é muito abstrato, né? Aquele capítulo não é um capítulo simples de você lidar. Então eu coloquei ele mais para frente, que faz sentido, porque tem que estar junto com a parte ali de álgebra, né? Então eu mudei também o ordenamento de alguns capítulos para ficar pedagogicamente mais benéfico para quem estiver estudando pela primeira vez, principalmente, tá? Se você está estudando matemática pela centésima vez, você pode escolher aí começar os capítulos pela ordem que você quiser. Mas pensando numa formação linear, né, gradual,
Esse que é o esquema. As questões bem boas aqui, ó. De fatoração em produtos notáveis. Questões aí da EPK. Olha só mais de perto. É qualquer um que faz isso, então. Questão de nível 3. Equação do primeiro grau, do segundo grau, demonstração aí da fórmula quadrática, ou como chamam aqui no Brasil, fórmula de Bhaskara. Nível 3. Equações biquadradas, racionais e irracionais. Sistemas de equações, os diversos métodos de resolver. Capítulo de conjuntos, modéstia à parte, está sensacional, desde a da segunda edição, bem completo e nivelando bem por cima. Quem fizer esse capítulo consegue as demonstrações ó, das leis de distributividade, tudo feito no passo a passo. Tem questão aqui até do ITA e do IME, salvo engano, ali no nível 3. Essa aqui é do IME, por exemplo. IME, ITA. As dicas aqui do lado, para ajudar. Mais ITA, mais ITA, mais ITA. E aqui tem uma até da EFON, né? Funções. Funções é mais um capítulo novidade. Construção aqui de funções do zero. Então, o que é um produto cartesiano? O que é uma relação? E o que é uma função, finalmente, enquanto relação especial? A ideia de domínio, contradomínio, imagem. Classificação de funções em injetora, sobrejetora, bijetora. Exemplos disso. Funções reais, né? Que é um gráfico de uma função real. A ideia ali de plano cartesiano. Domínio e imagem. Raízes. Paridade e simetria. Então, função par, função ímpar. Como que isso influencia no gráfico. Comportamento de uma função, se ela é crescente, decrescente, ou estritamente um ou outro. Operações com funções aí, né? De adição, produto, razão, composição e obtenção de função inversa. Transformações com funções, né? Translação na vertical e na horizontal. A gente tem a ideia aqui também de esticamento, né? E compressão, um reescalar gráfico. Reflexões em qualquer direção, né? Seja uma reflexão em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y. E os exercícios, tá? Tudo com bastante gráfico, para ajudar vocês a visualizarem o que a gente estava conversando. E aí, enfim, a gente entra em geometria, passa aqui por geometria plana, a gente estuda o princípio de Cavalieri, a gente deduz o volume de uma esfera a partir do princípio de Cavalieri, passo a passo, ó. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Pega aqui um cilindro e remove 2 cones. Tá umas ideias bem legais, cara. Passei um tempão escrevendo esses trem aqui pra vocês. Trigonometria, que tá maravilhoso também. Tá? As figuras ficaram muito boas, muito esclarecedoras. Demonstração, tereno Pitágoras, ó. De forma bem visual, olha isso. Olha que bacana. Relação fundamental da trigonometria. Diferentes tipos de triângulos. Circunferências, arcos, graus, radianos, ciclo trigonométrico. Razões trigonométricas na circunferência, adição de arcos. Olha essa figura, cara. É um trabalho descomunal fazer essa figura aqui. Trabalho descomunal. Você consegue enxergar direito por que as funções, as razões trigonométricas são definidas dessa forma. E geometricamente o que cada uma significa. Animação, ó. QR Code para você ver a animação. Lá no meu Instagram, um videozinho demonstrando as fórmulas para soma e diferença de arcos. Fórmulas de Prostaférese, né? Que são transformações de soma em produto. Redução de quadrante. E aí vem as questões. Tá? Algumas dessas questões aqui, inclusive, ó. Vamos aqui para o nível 3. IME, ITA, ITA. Eu falo bastante de IME, ITA, ITA, SPSEX, EA, para vocês verem que
tem muito espaço, cara, para explorar, mesmo em matemática básica. Espaço em coisas que não são simples, entendeu? E aí entra a parte lá de apresentações, né? Notação científica, unidades, por fim é só resolução de questão. Uma caralhada de resolução de questão. Tudo passo a passo. Só vim aqui consultar quando precisar. Fechou? Então eu espero que você tenha se ambientado bem com o livro, espero que você tenha gostado das novidades que ele traz, que você tenha apreciado aí o novo acabamento, tá? Saiu bem mais caro para a gente conseguir trazer esse nível de qualidade para vocês. Eu deixei quase um Onix novo na gráfica para poder trazer uma tiragem bacana desse livro, tá? Aproveitem, eu vou colocar o link aqui para você poder adquirir no site da minha editora. Você consegue garantir hoje ele com frete grátis. Hoje eu digo, não necessariamente na data de hoje, mas na fase que a gente está de ofertas, está saindo com frete grátis. Então aproveita enquanto essa condição ela está válida. Já foi embora 40% do estoque que a gente fez na tiragem ali com a gráfica, já na pré-venda. Então não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas se você quiser garantir essa edição da forma como ela tá, já corre lá no nosso site e adquire o seu com frete grátis, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, enfim, pode falar comigo lá no meu Instagram ou no Instagram da editora, né, a Mebius, ou mesmo mandar um e-mail pra gente. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Então, quando você comprar o livro, quando chegar para você, me mantenha atualizado aí, comenta aqui nesse vídeo as expectativas que você tem, o que é que você achou do livro, que outras iniciativas você quer ver da minha parte de livros você gostaria que eu trouxesse, que eu escrevesse. Estou aí de ouvidos para poder atender às necessidades de vocês. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção. A gente se vê no nosso próximo vídeo.